Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, agora na Espanha, 10 horas e 27 minutos, no Brasil, 5 e 27 da manhã. Gente, a BTC, depois de rejeitar o transpasse de baixo para cima contra a linha superior da nuvem de Shimoku aqui no diário, veio basicamente dar um beijinho na mediana do canal de Keltner. É normal, sempre que o ativo rejeita uma resistência imposta acima do canal de Keltner, é normal ele voltar a incursionar para dentro do canal e beijar a mediana, mas basicamente a gente segue transitando ora por cima do canal de Keltner, ora pela banda superior. As duas linhas superiores do canal já promoveram a incursão para dentro da nuvem, a linha inferior vai fazê-lo no próximo candle. Na projeção a nuvem segue estreitando bastante e já vai dar aso à criação de uma bela nebulosidade esverdeada. É bem provável que quando a gente supere essa linha superior da nuvem aqui no diário, a gente exploda numa onda 1 que vai alcançar esse patamar congestional aqui, depois a gente vai se desdobrar numa onda 2 e numa onda 3 avançar em direção à VWAP anual, ali na altura de 32 mil dólares, porque ela cedeu também. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente agora está esgarçando a lower. A banda de VWAP mensal virou de forma ascendente, formou uma linha d'água ali em 23.400 e agora a gente segue esgarçando a lower. Vocês vejam que no nosso gráfico das VWAPs, a VWAP mensal está embolada agora com a semanal. É bem possível que essa confusão entre a VWAP mensal e semanal esteja desenhando uma figura triangular que provavelmente vai redundar numa explosão em direção à VWAP anual, que segue ali num patamar entre 31 e 32 mil. Está quase se confundido com essa camada congestional aqui, justamente porque demorou tanto o retorno em direção à VWAP anual, que está alcançando essa congestão aqui. Agora, se a gente olhar em perspectiva, o último afastamento descendente da Bitcoin em relação à VWAP anual foram 74 barras de um dia. O último afastamento ascendente foram 64. Aqui foi 74, aqui foi 64, 64 dias. E esse afastamento descendente já está fazendo hora extra. A gente já está no na centésima primeira barra. Ou seja, já são 101 dias de afastamento descendente em relação à VWAP anual. Já está mais do que na hora de retornar em direção à VWAP anual. Por isso que eu aviso que há vários sinais autônomos de fundo. Aqui no intraday o gráfico está didático, vamos colocar assim. A gente lambeu a lower, voltamos aqui, ameaçamos voltar para a VWAP, não deu. Agora a gente ameaçou ir para a lower, estamos acumulando. É bem provável que a gente dê um beijinho aqui na VWAP. Já eu vou dar sinais assim que a BTC se afastar da VWAP em direção à lower ou à upper. Eu já vou dar os sinais. Ontem os sinais no par BTC, no par o SDT fecharam com uma rapidez brutal, justamente porque o gráfico estava uma réguazinha e os assinantes saíram num lucro bom. Gente, deixa eu analisar aqui o gráfico mensal para mostrar para vocês que o engolfamento desse candle que está se desenhando agora no mês de agosto é brutal em relação ao candle anterior do mês de julho. Ou seja, esse engolfamento é outro sinal autônomo forte de fundo. Quando começa esses engolfamentos é porque é uma reversão de tendência aqui no mensal. Lembrando que o gráfico mensal goza de uma inércia movimentacional muito mais brutal. Aqui no RSI estocástico no mensal não tem mais para onde cair. O indicador está deitado no chão, ou seja, é muitíssimo provável que venha uma pernada ascendente aqui no mensal também. Nos fatos, há uma reportagem muito interessante na Bitcoin Magazine dizendo como o Federal Reserve vai fracassar. Lawrence Lepard esse economista explica como o Fed nos colocou nessa enorme sinuca de bico, que é essa dívida gigantesca, um balanço patrimonial de um banco central ameaçando o próprio PIB norte-americano e a incapacidade do serviço da dívida norte-americana de arcar com esses juros num patamar hawkish que eles estão querendo imprimir. E já o Banco Central, como anunciou na semana passada, deve iniciar um procedimento mais dovish em relação às taxas de juros, pelo simples fato de que na época do Volcker, na década de 1970, não havia uma dívida
de 31 trilhões de dólares como existe hoje. A situação é bem diferente. O Jerome Powell não pode dar uma de Volcker simplesmente porque a economia norte-americana não tem capacidade para direcionar todo o orçamento dela para pagar a dívida. E a Tiffany anunciou que vai criar uma coleção inspirada no CryptoPunk, essa edição limitada de NFTs. Ou seja, é o mercado de alto luxo da joalheria se inspirando numa coleção limitada de NFTs. E mais um player poderoso entra no mundo cripto e adquire 3 bilhões de dólares em BTC. Seja bem-vindo esse novo player multibilionário. E a Binance anuncia que está deslistando o token AMP, que é o token nativo desse protocolo DeFi, da AMP, justamente porque a SEC considerou o token um título, um valor mobiliário sob o seu espectro de fiscalização. E como a Europa perde a guerra para a energia, após uma década de austeridade financeira, a Europa agora está à beira do caos. A cidade de Hanover introduziu recentemente regras rígidas com relação à energia, que incluem corte de água quente em edifícios públicos, piscinas, pavilhões desportivos, ginásios, proibição de aparelhos de ar-condicionado, aquecedores ou radiadores, desligamento de fontes públicas de água e iluminação de grandes edifícios. Ou seja, gente, a Europa estão falando até em lenha para aquecer a Alemanha nesse inverno, que vai provavelmente presenciar uma Kinder surpresinha do Putin, que muito provavelmente não vai retomar o fluxo normal de gás do Nord Stream 1. Fora que ele está exigindo rublos para o fornecimento de gás natural. Ou seja, o mundo está pirando. E os cientistas descobriram que a Terra está girando 1,59 milissegundos mais rápido a cada 24 horas. Isso é sério, os cientistas não sabem o que está fazendo o nosso planeta girar mais rápido. Segundo a comparação feita entre os relógios atômicos e a velocidade com que a Terra está girando, existe esse descompassamento. Como a rotação da Terra sempre diminuiu em grande parte do tempo, ao longo do tempo, né, os relógios atômicos até agora apenas adicionaram segundos bissextos positivos para acompanhar esse descompasso. 27 segundos bissextos foram necessários para manter o tempo atômico preciso em relação ao tempo de rotação. No entanto, descobriu-se que em 29 de junho a Terra registrou o seu dia mais curto, desde que os cientistas começaram a usar relógios atômicos para medir a sua rotação. E esse 1,29 milissegundos a cada 24 horas pode causar um bug nos sistemas. A Meta Facebook alertou no mês passado que um salto negativo pode ter consequências para smartphones, computadores e sistemas de computação. É outra bizarrice que está acontecendo, os cientistas nem sabem o porquê disso. Enfim, gente, a BTC segue resiliente, caminhando para o nosso próximo target, a nossa próxima resistência mais relevante fica ali nessa camada congestional entre 28 mil, 29 mil, podendo bater até 30 mil dólares. Aqui a gente deve encontrar um ponto de inflexão de uma onda 2 e numa onda 3 avançar em direção à VWAP anual, que segue ali no patamar de 31, 32, cedendo, mas é para lá que a gente está indo. Lembrando que temporalmente falando, em termos de longevidade, a gente já superou em muito os últimos afastamentos ascendentes e descendentes, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Luna Lunk, que acabei que não fiz ontem. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.